Então vamos fechar os olhos e começar a observar, começar a brincar de observar. Então acha uma posição confortável primeiro, né? É super importante a gentileza, e a gentileza já começa na posição que você vai encontrar, né? Para fechar os olhos e observar os seus movimentos. Porque se você estiver numa posição que te incomode, vai ter esforço, né? Você vai estar segurando, e aquilo vai estar te chamando a atenção o tempo inteiro. É importante que não tenha esforço, é importante que não tenha desconforto físico. Então, se ficar deitado, se ficar sentado não for confortável, recosta, deita, não tem problema. E aí fecha os olhos. Fecha os olhos e não faz nada. Só se percebe, se observa. Se olha por dentro. Sem querer mudar nada, sem querer transformar nada, sem julgar nada. Só se percebe. Percebe como você está, percebe como está o ambiente. E tudo que eu convidar aqui tem a intenção de fazer, não precisa ter perfeccionismo, a intenção já basta. E tudo sem pressa. Lembrando que não tem como errar e não tem como não conseguir, porque não existe uma experiência certa nem errada e não tem como não conseguir porque a gente não faz nada, a gente só observa. A gente não para pensamento, a gente não para emoção, a gente não para barulho externo, a gente não interfere naquilo que a gente está observando. E agora gentilmente coloca a sua atenção na sua respiração. Percebe a respiração sem tentar mudar nada. Percebe a parte do corpo que se mexe com a sua respiração. Percebe a superfície do seu corpo, encostando na superfície de onde você está sentada, recostada, deitada. Percebe o peso do seu corpo. E agora, com bastante gentileza e sem pressa, dá uma escaneada no corpo, da cabeça até os pés. E percebe se tem alguma parte do seu corpo que está mais tensa. E coloca gentilmente a sua atenção ali e solta, relaxa essa região.
Agora relaxa os pés e os dedos dos pés. Joelhos. Quadril. Relaxa as mãos e os dedos das mãos. Respira no tronco, sempre sem esforço. Toda vez que você estiver fazendo qualquer esforço, você solta o esforço aqui, é zero esforço. E respira na frente do tronco, atrás, dos lados, em cima e embaixo. Respira no coração. Amplia o seu coração com a sua respiração. Respira atrás do coração. Abre a garganta. Deixa a língua solta, apoiada embaixo da boca. Percebe o ar entrando pelas duas narinas ao mesmo tempo. Mantém os olhos fechados, mais relaxados, pálpebras relaxadas. Não force esse fechar de olhos. Relaxa as sobrancelhas. Relaxa o ponto entre elas. Relaxa a testa. E toda a cabeça, da testa até a nuca. Relaxa os ombros, o pescoço. E agora, de olhos fechados, percebe o ambiente onde você está, o ambiente onde o seu corpo está, que pode ser a sala, escritório, quarto. Enxerga esse espaço de olhos fechados. Sempre sem esforço. Só com a intenção de fazer. Ocupa esse espaço com a sua atenção. E não só na sua frente, mas atrás, dos lados, em cima, embaixo. Percebe todo o espaço de olhos fechados. E agora dissolve os limites do seu corpo nesse espaço. Porque na verdade não tem separação.
corpo e espaço se permeiam. E agora percebe os sons do espaço onde você está. E agora percebe os sons dos espaços à sua volta, que podem ser os outros cômodos da casa, a rua, o jardim. Sem querer mudar nada, sem querer parar barulho. E vai ampliando a percepção dos sons até sons mais distantes, mais longínquos. Percebe como a nossa consciência se expande, como ela não tem limites, como ela vai muito, muito, muito além do nosso corpo. Percebe também como a gente consegue mudar a nossa atenção. Que foi o que eu fiz até agora. E mantendo os olhos fechados, olha para frente através da pálpebra, como se você estivesse olhando de olhos abertos. Mas agora você está olhando de olhos fechados. E esse olhar para frente não é para forçar esse para frente, é até onde o olhar for, mesmo que a impressão seja que você esteja olhando bem perto de você, tudo bem. E começa a perceber o que você está vendo, o que você está observando de olhos fechados. E aqui não é para criar, não é para imaginar, não tem certo nem errado. Talvez você esteja vendo uma tela escura, talvez você esteja vendo o nada, talvez formas, cores, pontos, tanto faz. Percebe esse espaço, ou esse nada, ou essa tela, seja o que for que você está vendo. Presta atenção no que você está vendo de olhos fechados. Coloca a sua atenção aí. Percebe se tem uma cor. Percebe se tem uma textura. Percebe se esse espaço se mexe, se amplia ou não, tanto faz. Percebe se você consegue ver atrás de você e dos lados. Ou não, e tudo bem, não tem diferença. Percebe se nisso que você está observando tem uma parte mais quieta e outra que é mais movimentada, ou não. E se tiver uma parte mais quieta, coloca a sua atenção aí, com gentileza. E mais que tudo, percebe a qualidade desse espaço que você está olhando, que você está observando. Percebe que se está calma aí. E descansa aí. Só agora, só nesse instante, você não tem absolutamente nada para fazer e lugar nenhum para ir. E você vai descansar nesse espaço só por colocar gentilmente a sua atenção aí. E
agora eu vou falar uma frase ou uma palavra. Vocês vão repetir em pensamento o que eu falar aqui. Vão deixar essas palavras desaparecerem nesse nada e vão continuar só olhando, observando, de olhos fechados, sem mudar absolutamente nada, permitindo que o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. Se tiver pensamento, tudo bem. Se tiver emoção, tudo bem. Se tiver um silêncio infinito, tudo bem. Se tiver muito barulho externo, tudo bem. Tanto faz. É a prática da observação e não é a prática de controlar a experiência. É a prática da permissão e não a prática do controle. E permite cada vez mais que o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. Paz interna e externa. Repete em pensamento, paz interna e externa. Deixa essas palavras desaparecerem nesse nada e só olha, assiste, observa de olhos fechados. E não faz mais nada, não faz nada. Repete mais uma vez, com gentileza, colocando muita atenção nas palavras e sem pressa. Paz interna e externa. Deixa as palavras dissolverem nesse nada e continua olhando, observando de olhos fechados e permitindo que o que tiver que acontecer na sua frente, que aconteça. E agora eu vou ficar quieta um tempo, cada um vai fazer no seu ritmo. Repete com gentileza e colocando atenção nas palavras paz interna e externa. Deixa as palavras dissolverem nesse nada e só observa. Percebeu que pegou um pensamento, foi embora com ele, não tem problema, volta, repete e só observa. E fica nesse pêndulo de vai e volta. Eu vou ficar quieto um tempo e cada um faz no seu ritmo. Repete mais uma vez, paz interna e externa e só observa, não faz absolutamente nada. Paz interna e externa. E agora aos poucos pode abrir os olhos e ir voltando para cá. Quem quiser continuar, continua.